Palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17. A palavra de Deus diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes provocados à ira, não pequem. Não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoquem a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa hora que para nós é tão preciosa, essa hora única na nossa vida em que podemos entrar em adoração diante de Ti, entrarmos neste lugar para Te exaltarmos, e assim dizermos ao Senhor quanto precisamos realmente de Ti em nossas vidas e quanto precisamos da instrução da Tua Palavra para vivermos de forma agradável a Ti mesmo. Então nós pedimos agora que o Teu Espírito tome a nossa mente e o coração, tome todo o nosso ser, para que essa Palavra encontre lugar em nós e assim sejamos transformados à imagem do Teu Filho amado Jesus, Senhor da nossa vida, nosso Salvador. Amém. Podeis assentar. Apenas lembrando aos irmãos que esse microfone não é para o ambiente, né? Então fique tranquilo, seu ouvido não está com problema. É para aqueles que nos assistem via internet. Enquanto adorávamos, eu estava ali sentado, pensando nesses últimos 2 domingos que tivemos. E nós recebemos 2 grandes palavras nesses 2 últimos domingos. Uma do reverendo Labieno, domingo passado, do reverendo Gilton. E eu disse: Senhor, lá vamos nós de novo para Efésios. Porque é difícil a gente ter que olhar para a vida da gente. Não é fácil.
não de uma forma tão direta como Paulo trata da vida da gente. Nós temos examinado desde o dia 31 de dezembro esse texto, com um único objetivo: queremos ter a nossa vida transformada à imagem de Jesus. Nós fomos criados para Deus, fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para vivermos em Deus e termos em Deus toda a nossa satisfação. E a única maneira de eu entender isso não é olhando para um homem, porque nenhum de nós traz isso dentro de si. Todos nós trazemos dentro de nós mesmos o desejo de vivermos para nós mesmos, de nos satisfazermos. E não percebemos quanto isso nos afasta de Deus. Então a única maneira de eu enxergar alguém que vive para Deus é o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos examinado esse texto de Paulo, porque ele tem nos dado exatamente Cristo como a referência de toda a mudança da nossa vida. Nós vimos que do versículo 17 ao versículo 19, ele mostrou como nós éramos antes de Jesus. Nós éramos ímpios, nós vivíamos como gentios, nós vivíamos voltados para nós mesmos. A partir do versículo 20 ele disse: mas vocês conheceram Jesus, e o conhecimento de Jesus trouxe em vocês uma mudança, porque vocês aprenderam a aprender a Cristo como conteúdo da fé. Vocês não só aprenderam a Cristo, como vocês ouviram a instrução a respeito dele, e mais do que isso, vocês foram instruídos sobre ele. Então o que é necessário fazer? A partir do versículo 22, Paulo diz que agora nós temos que nos despojar do velho homem. Se nós estamos em Cristo, o velho homem não pode ficar em mim. A roupa velha mundana não pode ficar em mim. Eu preciso rejeitá-la, tirá-la de mim. Mas isso não basta. Eu preciso então renovar o meu entendimento. Já temos meditado sobre isso. E renovando o entendimento, precisamos colocar uma nova roupa. A roupa de Cristo, que nos conduz, segundo o versículo 24, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, a partir do versículo 25, onde nós estamos examinando a questão, Paulo começa a dar 6 exemplos de mudança. O primeiro já examinamos, quando ele diz: por isso, deixando a mentira. O que é natural do homem sem Cristo? Uma vida de mentiras. Nós somos por natureza mentirosos. Nós mentimos para nos proteger. Nós mentimos para obtermos vantagens. Nós mentimos para nos satisfazer em alguma coisa. Nós vivemos de mentira para nós mesmos. Já olhamos isso. Paulo disse: agora passe a viver pela verdade. Qual é a segunda questão? O segundo exemplo é onde nós estamos. Quando fordes irados, não pequem. E aqui nós temos parado já alguns domingos. Porque a ira, com certeza, é um grande problema para todos nós. O ser humano, ele é por natureza um ser revoltado. E essa revolta, ela se manifesta na nossa ira de uma forma mais visível. É verdade que uns são mais irados e outros mais ainda. É assim que funciona. Não existem pessoas menos iradas. Existem pessoas mentirosas que guardam a ira dentro de si, mas a ira está lá. Então uns são mais e outros mais ainda. Nós temos examinado essa questão até aqui, pontuando a questão do problema da ira, o que é ira. Nós temos entendido que ira não é sentimento. Biblicamente, ira é uma resposta ativa que nós decidimos dar a uma situação.
Ira não tem a ver com o que eu sinto, ira tem a ver com o que eu acredito. Então todas as vezes que você se ira, você precisa perguntar: Senhor, quais são as mentiras que eu estou acreditando, que me dão o direito de reagir dessa maneira, ou que me fazem acreditar que eu posso reagir dessa maneira. Já examinamos tudo isso, mas nós não examinamos 3 palavras que Paulo utiliza. E eu quero então, a partir dessa noite, começar a concluir o problema da ira. Versículo 26, quando Paulo disse: quando fordes irados, ou quando fordes provocados a ira. Nós temos dito que essa é uma tradução exata do que Paulo tem dito. A nossa tradução não é uma boa tradução quando diz irai-vos. Pelo menos por 2 razões já temos visto isso. Primeiro, porque Paulo está dizendo que eu tenho que tirar uma roupa velha para colocar uma nova. Ora, se ele está dizendo irai-vos, ele não está dizendo que roupa eu tenho que tirar. Ele está dizendo que eu posso ficar com essa roupagem pecaminosa da ira. Segundo, porque no versículo 26, versículo 31, aliás, ele ia se contradizer ao dizer: longe de vós toda amargura, cólera e ira. É a mesma palavra grega. Então Paulo não poderia estar dizendo isso. Por que o tradutor traduziu errado? Porque o tempo verbal grego que aparece aqui, ele permitiria essa tradução também, irai-vos. Mas à luz do contexto, a segunda tradução que a maioria esmagadora dos exegetas tem dado, é que Paulo não está dizendo que você pode se irar. Paulo está dizendo que quando você for provocado a ira, você não deve aceitar a ira na sua vida. E aí ele começa a explicar por quê. Há 3 reações que eu preciso ter quando situações da vida me provocam a ira. Então, quando fordes provocados a ira, primeira coisa que eu preciso ter muito claro na minha vida: eu não devo pecar. Quando fordes provocados a ira, não pequem. É muito interessante isso. Porque a ira, ela não é um pecado que vem sozinho. A ira vem acompanhado de vários outros pecados. Nós poderíamos fazer uma lista dos pecados que acompanham a ira dentro de nós: blasfêmia, assassinato, violência física, violência verbal, revolta. Paulo não entra em detalhes sobre isso. Ele apenas diz que a ira nos abre portas para pecados mais graves. Quando você aceita a provocação e permite que a ira entre no seu coração, inevitavelmente você vai trazer um carrilhão de outros pecados na sua vida. E aí, enquanto eu meditava sobre essa questão, eu lembrava de Tiago, não do pastor Tiago. Graças a Deus eu não lembrei de você. Lembrei do escritor do livro de Tiago, porque ele também tratou do problema da ira. E lá ele colocou as consequências da ira. Então eu quero que você examine de novo Tiago. Quando nós examinamos isso há uns anos atrás, nos estudos e culto de quarta-feira, nós passamos por isso. E eu quero aprofundar com você agora essa questão de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, por favor, abra a sua Bíblia. Versículo 19 em diante, Tiago diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Sabeis o quê? Ele terminou de falar que nós fomos regenerados, versículo 18, ou gerados para vivermos na verdade, como primícias das criaturas de Deus. Vocês sabem disso.
Por causa disso, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Percebe essa questão? Porque você foi regenerado para a verdade, a ira tem que ser uma coisa extremamente lenta na sua vida e não uma explosão imediata. Regenerados, gente convertida, não tem a ira como coisa normal na sua vida. Não aceita a ira como coisa normal na vida. Aí ele continua. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Entenda logo de cara, não me venha com o papo de que sua ira é justa, sua ira é pecaminosa. Ela está cheia da sua própria justiça. Ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. Aí ele continua. Portanto, já que ela não produz a justiça de Deus, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Pronto, ele resumiu nessas duas palavras todas as raízes pecaminosas da ira. Quais são as portas que a ira provoca em mim? Primeiro, impureza. E a palavra grega aqui se refere à prostituição. Ira abre portas para pecados sexuais. Porque eu preciso de alguma forma descarregar a minha ira e sentir alívio em alguma coisa. E a prostituição é o primeiro caminho que eu vou encontrar para ter esse alívio. Se eu estou revoltado com algo e preciso de alívio, a impureza é a primeira questão. Esses dias, foi ontem, lá no aeroporto, eu não sei quem foi que estava assistindo aquele programa, quem foi, Alex, no SBT lá, do Tribunal de Justiça lá de madrugada? A Deise. Dona Deise. Ô, Dona Deise. Deise estava assistindo sem querer. Sem querer. Tem um programa no SBT que passava às 6 horas da tarde, mas parece que estava sem audiência, eles colocaram para tarde da noite. Que é um tribunal, se a pessoa leva lá o problema, vem o outro e tem um juiz ou uma juíza que vai julgar a causa. E a causa que a Deise assistiu era de uma moça. Quem estava processando quem, Deise? Era o patrão ou a moça? O patrão estava processando a moça, porque ele a demitiu, e então ela recorreu, alguma coisa assim, e ele a demitiu por justa causa. Qual era o problema? Ela trabalhava lá na empresa e de 15 em 15 minutos, é isso, Deise? Ela precisava se ausentar do trabalho para aliviar a tensão e ia se masturbar. Eu não vou continuar o caso esdrúxulo, mas a juíza deu causa ganha para a moça. Por causa da tensão, das pressões, ela precisava se aliviar. Porque quando você entende a Bíblia, exatamente funciona assim. A ira provoca em mim o que os psicólogos, os psicanalistas chamam de libido. Provoca o meu desejo sexual. Porque é uma forma de eu me aliviar da ira, da revolta. E mais ainda, se a ira é provocada por uma sensação de injustiça, eu passo a ter controle sobre a situação. O sexo faz com que eu tenha controle sobre a situação que eu perdi lá atrás. Por
Por isso Paulo está dizendo, cara, quando você for provocado a ira, não peque. Não abra portas. E Tiago está dizendo, qual é a primeira porta que vai se abrir? Impureza sexual na sua vida. Converse com a maioria das pessoas que adulteraram. E o que vai estar por trás logo de cara na primeira conversa? Estava revoltado. Minha esposa não me dava atenção, meu esposo não me dava carinho. Ira. Pessoas que têm o coração controlado pela ira estão sujeitos à prostituição. Veja como é grave, nós precisamos tratar da ira dentro de nós. Eu tenho acompanhado em aconselhamento bíblico os casos de homossexualismo. Qual é uma das coisas que está envolvida no homossexualismo? Ira. Homossexuais são pessoas iradas. Aparentemente meigos e doces. Mexa na ferida e a ira se revela com fúria. Lembram do Jean Willis? Quantos de vocês aqui, seus pecadores, não ficaram com dozinha dele quando ele estava no BBB, sendo perseguido pelos vilões? Eu acho que na época tinha um médico lá que era o perseguidor dele. Quantos não se sentiram conduídos porque ele estava sendo perseguido porque ele era homossexual? Lembram disso? Eu espero que não, vocês não tenham assistido. Ok, foi só esse cara subir ao poder. E ouça os discursos dele, carregados de ira, sem respeito nenhum. Pessoas equilibradas que exigem respeito não fazem os discursos que ele faz, porque pressupõe que se eu quero ser respeitado, eu preciso também saber respeitar. Joga no YouTube alguns discursos dele sobre a fé evangélica, sobre a Bíblia, sobre Deus, e você vai ver um homem irado. Novidade isso para mim? Não, a Bíblia me diz que a ira abre portas para prostituições, e o homossexualismo é uma forma de prostituição. Como eu disse, eu estou atendendo alguns casos, e o que eu tenho visto? Ira. Pessoas revoltadas com o seu ambiente. Com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio. E então a opção sexual é uma forma de aliviar essa ira e trazer um controle que a situação externa não lhe permite ter. Veja como a ira é algo terrível. Quanto mais revolta você admite no seu coração, mais você vai se entregar à prostituição. Por isso que me preocupou aquele ano que eu fui aqui no Walmart com a Josi fazer umas compras, e quando eu saio do supermercado, dou de cara com um camarada com uma camisa vermelhona, daquela assim que, como disse o Dejaci lá em São Paulo, nessa sexta-feira, vi umas camisas dessas bem... E rapaz, essa camisa é daquela que se o cara soltar um míssil lá no Iraque, ele vem procurando você e acerta, porque te localiza fácil. Né? Então o cara soltou uma camisa vermelhona, escrito em letras enormes, meu nome é Revolta. E eu olhei e disse, Jesus, que diabo é isso? Meu nome é Revolta. E eu ainda incomodado, o cara passou, eu olhei assim para trás, aí estava escrito Igreja Universal do Reino de Deus. Eu disse, tá. Que diabo é isso mesmo? Eles estavam na campanha, meu nome é Revolta. E aí você entende por que não existem valores éticos
na liderança da Universal. Não existem valores éticos. Não pelo menos éticos segundo a Bíblia. Se você não tratar da ira, Tiago diz, você vai ter problema com a impureza, e a impureza que é sexual. Às vezes eu converso com pessoas que lutam com o problema da masturbação. Estou acompanhando um caso de uma pessoa com problema de pornografia virtual. E quando nós fomos investigar quando é que isso acontecia, quando ele ficava irado. De alguma forma, ou a mulher dele, ou o emprego, ou a igreja deixava ele irado, ele ia para o computador para ver pornografia e se masturbar. Era o alívio para ira. Por isso Paulo está dizendo, irmão, quando você se irar, não pegue. Quando você se irar, não. Quando você for provocado a ira, não aceite, porque ela vai abrir caminhos de outros pecados na sua vida. Nada como ter um coração em paz. Nada como ter um coração apaziguado por Cristo. Nada como ter um coração em que Cristo reina e até as injustiças que a gente recebe na vida, a gente pode deixar na mão dele. A gente não precisa tomar vingança. A gente não precisa querer impor a nossa justiça própria, a nossa verdade. Quando eu tenho dado o curso de leitura funcional e a gente passa por esse texto de Tiago, que é impressionante quando eu menciono isso aqui, vocês não têm ideia de quantas pessoas me procuram depois do curso para dizer, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E eu até já sei o que é. E elas chegam e dizem, eu tenho um problema com a ira. Eu disse, ok. Eu só falta perguntar qual é o seu problema. Masturbação, está transando com todo mundo, homossexualismo, qual é o problema? Já dá para saber. Você entende? É sério isso. Vocês conhecem a minha história. E de onde veio meu fracasso? Ira. O que estava dentro de mim era ira. Mas Tiago não diz apenas isso. Ele diz que para eu lidar com a ira, eu não posso me despojar apenas da impureza. Ele diz que eu preciso me despojar do acúmulo de maldade. A ira frutifica os pecados dentro de mim, traçando planejamentos maldosos. Você acha que quem fica irado fica satisfeito com a primeira reação? Não. Quem fica irado, mesmo que tenha dado uma bela de uma resposta às pessoas, depois fica remoendo como poderia ainda fazer o mal contra aquele infeliz que o agrediu. Não é mais ou menos assim? Eu contei para vocês a história do restaurante. Vou relembrar porque isso me ajuda a sempre pensar em mim mesmo. Um tempo atrás eu tinha ido com o Josi no restaurante. Então tem aqui a possessão dos pratos. E tinha um cara limpando um prato, estava enxugando, sei lá, passando álcool, nem sei o que é. E eu não sou desse tipo de cara, eu pego o prato e vamos embora, vamos comer. Ele estava de lado, eu peguei o prato e fui para a fila. E quando o cara viu que eu entrei na fila, o Josi me cutucou e disse, o cara está com raiva de você. Tu lembra disso? E aí eu olhei para ele e disse assim, fique à vontade, pode passar. Olha que piedoso esse seu pastor, né? Muito crente esse cara. Pode passar. E aí quando ele passou, eu estava comigo lá dentro. Rapaz, tua sorte é que eu sou convertido. Não é de pegar lá fora, te encher de porrada, e comecei a maquiar
imaginar todo mal. Eu via o cara no chão e esmurrando a cara dele. E eu comigo, com a sorte, eu sou convertido. Aí de repente Deus manda o Espírito e diz assim: peraí, como é que é? Tu é convertido e está com todo esse acúmulo de maldade? Cara, eu baixei a cabeça e disse: Senhor, me perdoa. É um acúmulo de maldade. Eu, na verdade, na minha ação, por favor, pode passar. Eu não passar nada, vou te enfiar a mão na cara. Eu estava irado já. Eu apenas estava sendo um falso socialmente para parecer educado, mas a ira já tinha me dominado. E o que é que ela me fez? Planejar um monte de atrocidades contra o camarada. Não é assim que funciona a ira? Nós sabemos que é assim. Quando você se ira, você começa a pôr para fora, de dentro do seu coração, melhor dizendo, planos maléficos de vingança. Você pode até não executar, e a gente espera em Deus que você não execute. Menos mal. Agora entenda o que eu estou dizendo. Menos mal. Por quê? Continua sendo mal e continuará sendo pecado aos olhos de Deus. E se é pecado aos olhos de Deus, você continua agredindo Deus, o Senhor te pedirá conta até disso. No direito, tem nossos advogados aqui, existe uma expressão que diz que é o atenuante e o agravante, não é isso? Então o atenuante é que você não executou, mas não deixou de ser crime, não deixou de ser pecado. Você tem um atenuante, mas você cometeu o crime. É a mesma coisa diante de Deus. Eu tive a vontade, eu quis fazer, eu segurei a onda, atenuou diante de Deus, mas eu serei punido pelo Senhor por causa disso. Ele vai me disciplinar por causa disso. Ele vai me corrigir. Se Ele me ama, se Ele é Deus que me ama, Ele vai me punir para me corrigir desse mal, porque Ele quer que a minha vida seja a imagem do Filho dele, Jesus, e não a imagem de mim mesmo carregado com as minhas maldades. Agora, se você pratica, aí agravou. Agora é o agravante. Então a ira do Senhor vem duas vezes, porque você não fez o mínimo esforço de conter o mal que você maquinou. Por isso Paulo está dizendo lá em Efésios: quando você for provocado a ira, não peque. Não peque. Não abra as portas para o pecado na sua vida. Só que Paulo não apenas disse isso. Você depois pode aprofundar nessas questões sobre o problema da ira e a sexualidade. Você pode ler o livro de John Street, Purificando o Coração da Idolatria Sexual. E você pode ler o livro de Steve Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. E você vai ver como a ira controla isso. Sobre o acúmulo da maldade no nosso coração, como nós maquinamos o mal. Vocês podem ler o livro do Robert Jones, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, para vocês entenderem as consequências disso. Então não peque. Entendendo o que é não pecar? Se você permite que a ira se instale no seu coração, portas vão se abrir para outros pecados. A ira nunca fica sozinha. Ela traz outros pecados mais graves consigo mesma. Mas Paulo coloca uma outra questão. Ele não apenas disse: não pequem, ou não pequeis. Ele usa uma segunda expressão, cujo tempo verbal grego é o mesmo. É por isso que são três negativas que Paulo dá. Os que conseguem ler em grego aqui, nossos alunos de grego, podem verificar isso. A mesma forma verbal para não pequeis, ele usa agora: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando você for provocado a ira,
bote logo para fora do seu coração a ira. E a ideia não é executar a ira, é tirá-la para que ela não se manifeste em você. Eu disse, bote logo para fora. Opa, que bênção, pastor! Botar para fora a ira. Não, retire logo essa semente maligna que foi colocada no seu coração, para que ela não floresça, para que ela não cresça dentro de você. Alguns tomam esse texto literalmente, como disse o John Stott, diz assim, não, pastor, eu posso segurar a ira até o final do dia, até o sol se pôr. Você imagina que você foi provocado a ir às 6 horas da manhã. Que delícia! Eu tenho até 6 da tarde, mais ou menos. No horário de verão até às 7 da noite. Aí eu mando para fora. Não, irmãos, Paulo não está dizendo isso. A ideia é que nós temos que lidar o mais rapidamente possível quando a ira se manifesta em nós. Você vê o que é um coração pecaminoso. Vocês sabem que essas são questões que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu já disse para vocês que no início do meu pastorado, lá, ano que vem vai fazer 20 anos que eu comecei a pastorear. Eu tinha por princípio básico, não engulo sapos. Que era um princípio básico na minha vida. E Deus teve que trabalhar isso, porque era uma questão de ira. Tomou, levou. O negócio era assim. E Deus foi trabalhando isso, tem trabalhado isso na minha vida. Mas é engraçado que até um tempo atrás, eu me recusava a examinar a exatidão da frase, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu dava a minha própria interpretação. Olha que é um coração pecaminoso. Depois o pessoal diz que o pecado não gera cegueira. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque se você quiser dar uma interpretação sua para se justificar, joia. Você não foi treinado como eu para examinar o texto bíblico. Vocês não tiveram na sua vida 2 anos de estudos de grego, 3 anos de estudo de hebraico. Vocês não tiveram formação exegética como eu tenho. Bom, então para vocês é mais fácil se justificar. Agora, para um exegeta não é possível. Por quê? Qual é a função de um exegeta? Examinar o texto para tirar o que o texto está dizendo de dentro para fora. Mas como esse texto mexia com um pecado sério da minha vida, eu preciso fazer uma exegese assim também. Eu acho que o texto é muito claro para todos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa o sol esquentar a muleira da ira e você ficar mais irado. Quer dizer, pode até ficar com ira. Você entendeu qual era o problema da minha interpretação pessoal? Não, você até pode ficar com ira. Você só não pode deixar o sol esquentar, deixar mais acalorado o negócio. E eu me dava por satisfeito com isso. Até que eu ouvi uma pregação que dizia que não era nada disso. E aí você diz assim, Senhor, obrigado por falar comigo. Não, esse rapaz não entende de exegese. Como a gente tenta fugir de nós mesmos? Como a gente tenta fugir do olhar para nós mesmos? Eu disse, não, rapaz, não tem nada de exigência. Aí eu ouvi um dia o Labieno pregar e tocar nesse assunto. Não, o Labieno fez mestrado em missões, eu sou da área de exegese. Passou outro tempo, Dr. Shed, um exegeta, falou a mesma coisa. Eu disse, não é possível, esses caras estão tudo errado. E aí eu fui forçado a examinar esse texto. O que Paulo está dizendo é que eu não tenho o direito de manter a ira em momento algum comigo.
Quanto mais rápido eu puder me livrar dessa semente maligna, eu preciso fazê-lo. Então, para que eu lide com a ira, Paulo está dizendo, a questão não é apenas não abrir porta para outros pecados, é você rejeitar de imediato a ira no momento que ela se manifesta no seu coração. Se a ira não é um sentimento, se a ira é uma decisão ativa, é uma resposta ativa que nós damos, na hora que ela se manifesta, eu tenho que tomar uma decisão rápida contra ela. O problema é que nós não queremos. E a resposta seria: a minha tem sido orar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoe. Eu permiti que a ira entrasse no meu coração. Não me deixa responder com ela. Eu tenho orado ao Senhor assim. Às vezes eu consigo então responder de outra forma, e às vezes eu não consigo, eu calo a boca. Eu prefiro ficar calado. Para que eu não tenha que lhe responder com ira. Aí nós aprendemos o princípio do silêncio. É melhor silenciar e tomar a vergonha de não ter a resposta do que pecar contra Deus, respondendo com ira e tomando a justiça nas nossas mãos. Eu preciso reagir com rapidez contra a ira. Por isso Paulo disse: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você tem que agir rápido. Era essa a ideia. John Stott, analisando isso aqui, ele coloca uma questão bem interessante que eu nunca havia prestado atenção. Essa expressão também era usada para o pagamento de um trabalhador. O homem que trabalhava arduamente, duramente, a lei de Deus dizia que ele tinha que receber o seu salário antes que o sol se posse. Qual é o salário que a ira tem que receber? O abandono imediato dela. Antes que o sol se ponha, abandone logo. Agora deixa eu explicar para você por que eu lutava muito com isso também. Não era só por causa da ira. Porque isso me obrigava a fazer uma coisa que eu odiava. Josi foi o flagelo de Deus na minha vida. Para tratar dessa questão. Quando eu e Josi tínhamos alguma discussão mais séria, eu me fechava. E chegava a ficar 2, 3 dias, 4 dias sem falar nada com ela. Era assim, amor? Por quê? Porque isso se justificava dentro de mim. Não, eu não posso deixar ele esquentar. Então cala a boca também, não falo com ela também não. Mas eu não percebia que isso também era ira. Então para mim era muito cômodo eu calar a boca e não falar com ela, e não perceber que aquilo era ira, e que já tinha o sol se posto um dia, o sol se pôs 2 dias, o sol se pôs 3 dias, o sol se pôs 4 dias. Eu não sei se chegou a 5. 4 eu lembro. E Paulo diz: não. Resolva o seu problema o mais rápido possível para que a ira não o domine. E aí foi quando eu entendi a aplicação na época que o Labiano fez ao casamento, que foi, mas não, ele não entendeu direito esse texto. Assim, você não pode dormir com ira. Se você teve um problema com a sua esposa, sente e resolva como cristãos. E durmam em paz. Do contrário, você se fez desobediente à palavra de Deus. Você fez da ira o Senhor do seu coração e não Cristo Jesus, o Senhor da sua atitude. Resolva o seu problema com quem você está ofendido ou com quem você ofendeu.
Sabe qual é o problema? É que a gente está tão dominado pelo pecado da ira, que até para sentar como cristãos é difícil. Então isso só mostra a radiografia da desgraça que está no seu coração. Eu lembro que quando a coisa começou a mudar, que eu comecei a entender, eu não lembro quantos, talvez 2 anos atrás, não lembro, que aí eu e o José tivemos uma discussão, e aí passaram algumas horas, eu a procurei, e eu achei assim, estranho, você está me procurando. Eu estava esperando aqui mais 2, 3 dias de silêncio absoluto. Agora não pense que para mim foi fácil, e nem pense que é fácil até hoje. A raiz da ira é uma desgraça muito forte no coração da gente, porque ela está cheia de justiça própria. Então não é fácil, mas você tem que tomar uma decisão a quem você vai ouvir: ao altar idólatra da ira no seu coração, ou a ordem do teu Senhor, que morreu por ti, verteu sangue na cruz para te salvar, para te libertar do domínio do pecado e te fazer obedecer a voz de Deus? Quem que você vai ouvir? Então eu preciso deixar isso muito claro para você a partir da minha própria desgraça pessoal. Se você tiver conflito com alguém, principalmente com a sua esposa, aprendam a se arrepender e serem cristãos, e resolverem seu problema de ira antes de dormir. Porque do contrário, vocês vão estar extrapolando até os limites do apóstolo Paulo. O sol se pôs e você continua levando a ira. E quando você leva a ira, não se esqueça, os pecados vão se abrir dentro de você. Prostituição e acúmulos de maldade começam a operar fortemente dentro de você. Por último, Paulo diz: nem deis lugar ao diabo. Novamente, o tempo verbal grego aqui é o mesmo. Quando ele disse não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo, é o mesmo. E todos começam com a negativa me, que não tem nada a ver com me do mussum, né, que é um negativo grego, não. Todos 3 começam com não. Não deis lugar ao diabo. Você está entendendo qual é uma das portas que Satanás usa para entrar na sua vida? E quando eu digo entrar na sua vida, eu estou me referindo tanto a destruir você sem precisar incorporar em você. Satanás não precisa possuir você. Ele precisa apenas da sua ira para organizar todo o caminho da sua desgraça. Ou, dependendo do nível da sua ira, Satanás incorpora em você mesmo e você fica possuído por demônios. É nesse sentido que Paulo está falando. Vocês já viram pessoas possuídas por demônio? Em 17 anos de pastorado eu vi um caso legítimo. O resto tudo era gente com problema do coração. Os pastores lá expulsavam o capeta, tinha do capeta, tinha nada de capeta. Era gente que estava muito mal no coração e boa parte deles pessoas iradas. Mas um caso legítimo de possessão demoníaca que eu acompanhei em Lusiânia, o coração do cara era só ira. O demônio, ele tem o prazer de dizer: eu vou matar, eu vou esfolar, eu vou estrangular. Já perceberam isso? Toda possessão demoníaca apenas reflete a ira do coração do cara. Joga no chão, bate o cara no chão. É porque é a sua ira. Eu só estou fazendo com você o que está no seu coração. E você deu legitimidade a Satanás na sua vida. Agora entenda uma coisa. Eu não acredito que crentes fiquem possessos ou possuídos. Eu estou falando de ímpios sem Cristo, que não tem o Senhor no coração. Então Satanás tem na ira uma porta para se apoderar da vida da pessoa. Agora, para crentes, ele não pode se apoderar. Mas mediante a sua ira, ele pode fazer o quê? Destruir você.
Por causa da minha ira, Satanás praticamente me destruiu em 2007. Ele não podia entrar em mim. Ele não podia encostar a mão em mim. Mas ele criou todas as situações para minha ruína. Eu lembro que naquele período eu não entendia porquê. Nada dava certo na minha vida. Absolutamente nada dava certo. Depois de ter quebrado em todos os sentidos, se não bastasse não ter nenhum sustento, a empresa que eu tinha em Fortaleza me deixou com uma dívida de 58 mil. A minha vida continuava uma desgraça. Eu não entendia porque eu dizia, ok, Satanás já conseguiu o que ele queria, eu estou destruído. A única coisa que ele não vai conseguir é roubar meu coração do Senhor. Com todo o meu pecado e com toda a desgraça que eu cometi, eu quero continuar no Senhor, porque se tem alguém que pode me perdoar e me restaurar, é Ele. Não é o pecado, não é me entregar ao pecado. Então eu não entendia por que Satanás não me deixava em paz. E depois que eu comecei aquela caminhada que vocês conhecem de 16 quilômetros por dia, depois de uma semana orando, chorando, jejuando, pedindo a compreensão do Senhor, uma noite eu cheguei lá na casa da arniqueira onde eu morava. E na madrugada do dia 1º de outubro, às 4 horas da manhã, eu acordei num colchão, que era tudo que eu tinha para dormir. E eu acordei em pânico, porque o Senhor havia me mostrado o que estava acontecendo. Satanás não ia desistir da minha vida até que eu estivesse morto. Enquanto houvesse um pingo de esperança para mim, Ele não me deixaria em paz. Foi naquela madrugada que eu entendi. E por isso eu tenho dito a vocês, dia 1º de outubro de 2007, foi o dia que Deus mudou a minha história. Tudo que Deus começou a fazer de diferente na minha vida, começou a partir daquele dia. Eu me ajoelhei naquela madrugada, orei ao Senhor com muitas lágrimas e disse, Deus, obrigado, porque eu entendi. Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está em mim. E se eu não fui levado à morte, é porque o Senhor me preservou. Por isso Paulo diz, não deis lugar ao diabo. A ira abre portas legítimas para Satanás te destruir. Até porque toda a manifestação de pecado de Satanás se dá com a ira no céu. Porque ele se ira, segundo Ezequiel, querendo ser como Deus. Ele conhece o caminho da ira e as portas que isso abre para nos afastar do Senhor. Eu espero que você entenda isso. A minha esperança é que o Espírito Santo esteja dizendo isso ao seu coração. Porque talvez a sua experiência com a ira já tenha levado você às portas do inferno. E você não esteja vendo isso. Você não esteja vendo como Satanás está se valendo disso para destruir a sua vida, arruinar a sua história. Porque simplesmente você se deixou dominar por aquilo que é mais precioso para Satanás, a nossa ira, a nossa revolta. Não pequem, não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqueles que são transformados à imagem de Cristo buscam a paz, nunca a ira. Querem ser pacificadores, como disse Jesus no Sermão do Monte. Nunca pessoas revoltadas com a justiça própria na mão.
Como disse Paulo, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E se irarem, entregue ao Senhor, porque a Ele cabe vingar, não a você. Quando nós dominarmos isso, tivermos o domínio próprio dessa resposta maldita que nós damos, então nós teremos crescido a imagem de Jesus. E a imagem do Senhor começará a se refletir em nós de fato. Feche seus olhos. Senhor, nós trazemos o nosso coração a Ti. Suplicamos a Tua misericórdia, Pai. Porque como bons pecadores que somos, trazemos a ira já dentro de nós. Somos pessoas que se carregam de justiças próprias. Pessoas que se carregam de interesses pessoais. Pessoas que querem viver para si mesmos. E se sentem ofendidas quando os nossos interesses são tocados. Senhor, nos perdoe por tanta maldade dentro de nós. E nos ajuda a termos a imagem do Teu Filho, a imagem da paz dentro de nós. A imagem de um coração reconciliado contigo e reconciliado com o nosso semelhante, que saiba olhar com mais misericórdia para os erros dos outros do que com a justiça de nós mesmos. Que saiba compreender a fraqueza do outro, porque precisaremos também daqueles que nos compreendam em nossas próprias fraquezas. E saibam perdoar mais do que saibam acusar. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos muito de Ti. Precisamos muito da graça do Teu Filho em nós. Precisamos de um coração transformado, moldado à imagem de Jesus. Perdoa-nos e santifica-nos em nossas respostas às injustiças, em nome de Jesus. Amém.